Olá, eu sou Adailton, sou diretor aqui do Colégio João do Alan de São José dos Campos e hoje eu tenho a alegria de ter conosco o professor Cleiton, que é professor da nossa unidade, professor de Física, e é o idealizador, aquele que acompanha o Rugido Produções, né, que nasceu como Rugido Podcast, mas que hoje amplia o seu universo de trabalho, por isso Rugido Produções. E nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o Rugido, sobre o prêmio que nós recebemos, escolas que saltam, né, que o Rugido foi lá receber, o professor esteve lá recebendo no Rio de Janeiro. E para a gente poder iniciar, professor, eu queria te perguntar como que foi essa sensação de receber o prêmio lá no Rio? O que você sentiu, né, e o grupo também? A grande verdade é que esse prêmio ele vem para trazer mais um reconhecimento de que o projeto está fazendo do jeito certo. O Rugido ele surge com a mentalidade de poder ajudar as pessoas e esse prêmio ele fez uma reflexão interna no grupo, né? Como o trabalho do Rugido, que ajuda as pessoas da escola, pode fazer com que ajude também eles, cada um dos membros. Foi o primeiro momento que alguém ali começou a refletir de fato e pensar, nossa, como fazer parte desse projeto traz o meu crescimento pessoal. Então, isso mostrou para muita gente ali as oportunidades que viriam. E esse reconhecimento, então, ele tem um significado para o grupo, né, para o Rugido, para você também, né, professor? E o que ele significa, esse reconhecimento, para você, para o grupo e para a escola? A grande verdade é que a gente chegou num momento em que o nosso grande medo era a gente não tem mais nada de novo a acrescentar. E eu acho que todo projeto ele chega num momento que tem a sensação de ter estagnado. Né? A gente já fazia muito pela escola, né, pelos alunos da escola, a gente trazia as nossas orientações educacionais, orientações pedagógicas, e de repente o prêmio veio para falar mais uma vez, daquele chacoalhão e falar assim, viu, vocês estão no caminho certo. Então trouxe para todo mundo ali uma sensação de pertencimento, um orgulho, e mais do que isso, né, a vontade de continuar inovando, continuar trazendo coisas novas, buscar novas formas de ajudar o pessoal, né, de ajudar os alunos, de orientá-los adequadamente, sempre tentando entender o contexto de cada um, que é basicamente o que a gente sempre buscou, né? Como que a gente poderia ajudá-los. Isso para mim eu acho que é um reconhecimento sem tamanho. Como idealizador eu acompanhei todos os anos do Rugido, poder ver essa evolução, poder ver o quanto o projeto amadureceu, é uma oportunidade espetacular. Eu tenho certeza que para a escola é um orgulho tremendo também. Com certeza. E os desafios, né? Com certeza houveram muitos. Quais foram para poder chegar até o prêmio? A gente tem um grande desafio que às vezes as pessoas não pensam muito sobre o assunto, é que todo ano a gente renova a nossa equipe. Então a gente não tem a oportunidade de começar do zero, mas seria muito injusto se nos nossos processos seletivos, na hora de aceitar os novos membros, a gente só olhasse para quem tem as habilidades que a gente busca. Então, na verdade, a gente tem sempre que olhar para alguém que quer entrar e quer aprender. Então, nosso primeiro grande desafio é colocar todo mundo sempre no mesmo padrão. Essa é a primeira parte. Mas, em compensação, a parte gostosa é que todo mundo que entra sempre com muito orgulho. Então, o empenho é uma coisa que nunca falta. O nosso grande desafio, indiscutivelmente, a gente sempre começa do zero, mas não começando do zero. A gente parte com uma nova equipe, ainda sem experiência, e que vai amadurecendo, e eles amadurecem muito rapidamente. Então, é um desafio muito gostoso também de se vencer. E teve algum momento, né, certamente, professor, que você e o grupo devem ter pensado assim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai para frente, não vai virar. E o que vocês fizeram para poder superar isso? Houveram alguns momentos que a gente olhou e falou, olha, a nossa organização não está muito legal, a gente precisa mudar aqui, mudar ali, então a gente precisava sentar, ajustar a nossa comunicação, reestabelecer algumas metas de fato elas foram reestabelecidas, reorganizadas, e eu acho que o grande ponto na hora da gente reestruturar as metas é a sinceridade que a gente precisou buscar. Muita gente ficou chateada na hora que a gente foi reestruturar as metas, porque a gente falava assim, não, mas isso é uma coisa que a gente precisava ter conseguido, a gente precisava ter conquistado, mas tudo bem, não foi agora, a gente vai continuar trabalhando para buscar isso. Inclusive o prêmio vai ser um grande facilitador para essas metas, né? Que logo a gente vai estar apresentando novidades aí. Exatamente, eu ia te perguntar sobre isso. O que o prêmio traz de bom para o Rugido? A grande transição de Rugido Podcast para Rugido Produções
é que a gente acrescenta ao nosso portfólio não apenas os podcasts, que a gente trabalhava muito, que é a parte de áudio, mas também a parte visual. Então a gente fez alguns documentários, a gente trabalhou bastante em vídeo, e a grande ambição, né, da equipe, e eu falo ambição pela perspectiva boa da palavra, a grande meta, né, a cereja do bolo, é a gente poder fazer os podcasts em vídeo. Era uma meta que a gente estabeleceu no ano passado, houve um momento que a gente precisou sentar e reestruturar essa meta, de fato, e para 2025 a gente já está estruturando para, de repente, ali já no início do segundo bimestre, a gente começar a trabalhar com os podcasts em vídeo. Então, o prêmio ele veio no momento perfeito, porque ele deu um refrigério no grupo. Ele falou assim, lembra aquela meta que a gente tinha colocado, que não ia dar para esse ano? Para o ano que vem vai dar. E o Rugido nasce, né, como o primeiro podcast feito unicamente por alunos do Brasil. De onde que vem essa ideia, professor? Lá no ano de 2020, quando a gente começou o projeto de iniciação científica, o grupo, né, as primeiras 12 meninas que participavam e eu as orientando, a gente buscava uma ideia de como ajudar os estudantes a aprenderem melhor. Então, elas ficaram em dúvida entre duas opções, games na educação e o podcast. Games na educação ficou meio clichê, as meninas olharam e falaram, a gente pode fazer alguma coisa nova. E realmente o podcast era uma coisa que estava em ascensão na época e a gente foi nesse caminho. Né? A parte legal é que quando a gente fala em ajudar as pessoas, os nossos alunos a aprenderem melhor, dá a sensação de que a gente vai dar aula. E na verdade não, a gente trouxe oportunidade para os nossos ouvintes de refletir sobre assuntos que podem ou não fazer parte do futuro deles. Por exemplo, a gente fala sobre atualidades, a gente fala sobre futuras profissões, a gente fala sobre carreira, então a gente traz aqui atuais alunos de universidade, a gente traz aqui pessoas que são referências nas suas áreas, e isso oferece para os nossos ouvintes, os nossos alunos, especialmente do colégio, a oportunidade de refletir sobre as suas carreiras. Uma coisa que eu acho um marco assim, fenomenal da primeira equipe, a gente tem um percentual muito grande, né, de alunos formados que hoje fazem, né, as suas graduações em alguma coisa correlacionada ao que eles faziam aqui dentro do Rugido, seja jornalismo, letras, o pessoal do roteiro foi muito para letras, a gente tem alguns alunos que fazem parte de edição que hoje estão trabalhando muito com fotografia, estão trabalhando com jornalismo, então essa oportunidade que o grupo teve, né, de desenvolver isso já no ano de 2020, inicialmente lá naquele período pandêmico, mas até aqui, foi sempre poder trazer para eles essa forma de refletir sobre o que você pode ser no futuro. Mas, vamos lembrar, eu sou orientador, eu sou um mediador, eu não voto nas decisões, as decisões estão sempre nas mãos deles. Eu sempre busco reflexões, seja sobre temas, seja uma decisão sobre como gastar o dinheiro. Então, tudo que acontece é decisão deles do início ao fim. Então, eles buscam o primeiro contato com quem vai ser entrevistado, eles elaboram o roteiro, eles fazem a revisão do roteiro, eles fazem a gravação, eles fazem a edição e eles depois fazem as postagens. Professor, então você não faz nada. Eu costumo dizer para eles que eu sou o que menos faz. Apesar de entender que eu faço parte de todo esse processo, nada acontece sem que eu saiba, o tempo todo eles estão fazendo. Em alguns momentos eu peço uma reflexão a mais, às vezes eu peço uma revisão a mais, mas na prática eles começam o trabalho e encerram o trabalho. Os alunos fazem o projeto, eles fazem o podcast do início ao fim. Por isso esse é o nosso slogan, né? O primeiro podcast do Brasil integralmente, do início ao fim, realizado por alunos de ensino médio. E aí você já falou bem do seu papel, né, do grupo, como mediador, um orientador. E quem mais faz parte? Né? Os alunos, como eles contribuem? Fala um pouquinho sobre isso, os membros e o que fazem cada um ali no projeto. Eu acho um espetáculo que a gente tem uma distribuição de trabalho que é muito bacana, em que existe o líder, que é um gestor, ele não dá ordens, ele só organiza a distribuição de trabalho, e hoje a gente trabalha com 2 pessoas na liderança e um secretário, que faz uma organização pós-liderança e também organização financeira. Temos roteiristas, temos editores e nós não temos mais a função entrevistador. A gente entendeu que o entrevistador ele podia ser qualquer um. Então, às vezes, tem um tema muito bacana que uma pessoa que acabou de fazer o roteiro também gostaria de entrevistar, então ele vai lá e faz. Então, por mais que todo mundo tenha uma função principal, todo mundo acaba passando por todas as funções. Então, basicamente, a gente tem uma gestão, a gente tem a parte de roteiro,
a parte de entrevistas, a parte de revisão, a parte de edição. Para as redes sociais, a gente ainda tem o pessoal da arte, e aí onde entram as nossas produções de Reels que a gente faz, sempre informativos, as parcerias que a gente tem dentro e fora do colégio, também os carrosséis que a gente faz, que mensalmente a gente sempre traz algum tema de grande relevância, ou de relevância social, ou relevância intelectual, ou inclusive repertório de redação, que a gente já teve uma diversidade muito grande de feedbacks. Posso citar um deles aqui, quando a gente fez o podcast sobre o conflito que estava tendo entre Rússia e Ucrânia. A gente foi um dos primeiros podcasts a tratar sobre o assunto, e eu me recordo que um aluno que nem nosso era, mandou inclusive mensagem para a gente falando: olha que legal, esse foi o tema da Escola Naval, e eu ouvi o podcast de vocês, eu fui muito bem na redação. Não sabemos onde ele estuda, ele não se manifestou, mas para a gente foi um feedback muito bacana. E todo mundo se sentiu parte desse elogio, porque todo mundo fez parte de pelo menos uma pequena parte ali do processo, seja fazendo uma arte de divulgação, seja fazendo o contato com o professor que estava sendo entrevistado, que era um professor da casa, professor de geografia, ótimo professor, diga-se de passagem, ou mesmo na parte da edição. Os alunos da edição, eles costumam dizer que eles ouvem o podcast 10 mil vezes, porque eles vão e voltam o tempo todo. Talvez o trabalho mais insalubre, se a gente pode dizer assim, é o deles, porque realmente eles chegam a ficar 5, 6, 7 horas para editar um podcast. Mas todo mundo ali entende que, indiferentemente do tempo que você está investindo no trabalho, todo mundo tem o seu papel, do início ao fim. Você falou, né, sobre um tema de relevância, a guerra, a Ucrânia. Como que os temas são escolhidos e os convidados para poder tratar dos temas? Perfeito. A gente tem, nós temos as reuniões semanais, hoje estão às terças-feiras, até o ano passado nas sextas, e nessas reuniões a gente faz a gestão do que a gente vai fazer ao longo da semana. Então eles têm uma autonomia muito grande, então eles podem ao longo da semana distribuir o trabalho e etc. Mas uma das coisas que a gente nunca sai sem decidir é qual vai ser o tema do mês. Então a gente sempre decide um tema, e esse tema tem que ter uma relevância, então a gente busca temas de atualidade, a gente busca tema de relevância social. Esse mês a gente está falando sobre os meses temáticos das cores, então a gente falou um pouquinho da fibromialgia, a gente falou um pouquinho do lúpus, enfim, são temas de relevância expressiva e social, mas sempre essa decisão é feita na nossa reunião. Então, cada um ressalta aquilo que é positivo e negativo no tema que ele sugeriu e a gente faz uma votação, sempre votação. Um detalhe que é importante, eu sempre busco uma reflexão sobre o tema, mas eu não voto. Eu só voto quando é para decidir se sim ou não, uma coisa muito pontual, ou quando tem empate. E geralmente quando tem empate eu busco uma nova reflexão para que eles mesmos consigam resolver essa discordância de opinião, ou essa igualdade de opinião, no caso, quando empata. Depois disso tudo, ainda sempre tem aquele pequeno problema. E agora a gente escolheu um tema, onde estão as pessoas para a gente entrevistar? E é muito legal porque a gente nunca ficou sem ter quem entrevistar. Sempre alguém fala: eu conheço um, eu conheço outro, eu conheço outro. E aí a liderança começa a entrar em contato. Geralmente a gente busca um meio mais oficial, quando a gente tem um e-mail, ou quando a gente não tem um e-mail, a gente tenta pelas redes sociais. E em alguns casos a gente tem um contato direto pelo telefone, então ou a gente liga ou manda uma mensagem. E até hoje, professor, qual que foi o episódio mais marcante que vocês fizeram? Nossa, tiveram vários. Eu vou descrever a situação, não vou falar qual, até por uma questão de cuidado, mas foi uma entrevista em que foi a primeira entrevista de duas meninas, ainda lá no período da pandemia, e elas estavam extremamente nervosas. O entrevistador, o entrevistado, ele foi um pouquinho grosseiro com as meninas, por conta do roteiro, porque eu não sei se ele foi induzido na cabeça dele a acreditar que ele falaria exclusivamente do trabalho e da carreira, e a gente começou a perguntar sobre o que o motivou a chegar àquela carreira, e ele acabou não gostando muito dessa pergunta, e de última hora as meninas apagaram o roteiro inteiro. Foi assim, assustador para elas, eu tenho certeza absoluta. Elas vieram chorar no meu colo depois, né, no bom sentido. Nossa, professor, a gente estava quase chorando ali na hora, e falaram, né, a gente refez o roteiro na hora, baseado naquilo que ele indicou para a gente. Então ele não quer que a gente pergunte sobre o porquê que ele escolheu ser essa carreira. Tudo bem, então vamos lá, qual é a relevância da sua carreira? Qual é isso, qual é aquilo? E mudaram tudo, muito ali em cima da hora. E foi um podcast que depois que a gente postou, ele teve
3 visualizações em uma semana. De todos os podcasts, foi o que menos teve visualização. E na mesma semana teve um menino que mandou uma mensagem no Instagram, que era nosso aluno, inclusive, e falou assim: eu estava em dúvida se eu queria ser essa profissão ou não, e graças a esse podcast eu decidi que eu quero ser. Então, o podcast que mais teve problema, que mais assustou, que fez as meninas chorarem, que tirou todo mundo do eixo, que tinha tudo para ter sido o pior de todos, porque, nossa, quase não teve visualização, ninguém se interessou pelo tema, a gente mudou uma escolha. Alguém olhou e falou assim: nossa, realmente é isso que eu quero ser. Se não fosse isso, eu não teria escolhido. E aquilo trouxe uma reflexão. A gente investiu uma reunião inteira refletindo sobre aquele comentário, né? Porque foi um período que a gente também se questionou: será que a gente está fazendo certo? Porque a gente tinha caído muito no número de visualizações, até que a gente chegou a 3 visualizações na semana. Então todo mundo falou: não, será que a gente vai continuar no que vem de fato? E aí de repente veio um desses e a gente falou: a gente não entrou para mudar a vida de todos de uma vez. Se a gente mudar um por vez, um por podcast, se a gente fizer um a cada 2 semanas, um por mês, olha o tanto de gente que a gente consegue ajudar em um ano. Então aquilo ali foi um momento muito crucial na vida do projeto. Foi quando alguém olhou e falou assim: ó, não, realmente o que vocês fazem é importante, não parem. E para mim aquilo ali foi muito reconfortante, porque eu também, como orientador, eu me senti muito frustrado. Eu entrei na reunião que estava tendo a entrevista gravada, eu entrei em silêncio, só fiquei observando. Fiquei muito chateado com a situação, até porque tinha sido um tema que eu, inclusive, havia sugerido, e de repente tinha tudo para ter dado errado, e um feedback salvou literalmente toda a estrutura do projeto. Então aquilo ali foi muito marcante e com certeza trouxe uma sensação de amadurecimento muito grande para todos os envolvidos. E tem alguma outra história assim, de bastidor inusitada que aconteceu, engraçada? Teve, a gente chegou a fazer entrevista quase de madrugada. Uma entrevista que começou quase meia-noite e terminou para lá de 1h da manhã. A gente precisava entrevistar, a gente estava procurando uma profissão que fosse uma profissão que se expõe, né, que coloca a vida a público, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava de um jornalista. Chegamos a um jornalista que, por algumas vezes, ele cancelou, porque ele tinha que cobrir uma matéria ali e outra aqui, e aí ele mandou para a gente, né, e falou assim: uma pena que vocês não podem à noite, eu posso hoje, mas só lá depois das 11. Aí as meninas falaram: não, tudo bem, a gente pode. Estava no online, estava todo mundo em casa. Aí a gente foi lá e perguntou, né, quem quer fazer, quem não quer fazer. E aí 2 meninas se manifestaram. E aí as 2 meninas foram, entraram, eu entrei também na chamada, acompanhei. E aí terminou por volta ali de 00:40, mais ou menos. Foi quase 1 hora ali de entrevista. A gente ficou mais quase 1 hora conversando depois da entrevista. Esse repórter foi muito solícito, tirou muitas dúvidas, comentou muito sobre o curso, e algum tempo depois esse repórter precisava fazer uma entrevista com algum aluno para contar um pouquinho sobre o que é estudar na pandemia. E aí o que aconteceu? Ele foi atrás de uma das nossas entrevistadas, foi lá na casa dela para fazer a entrevista com ela, e ela de novo agora era o contrário, era ele entrevistando ela, passando na televisão, e olha que história bacana, hoje ela faz jornalismo também. E de que forma assim, que o repertório, o que eles aprendem na escola, repercute no podcast? Que também a gente pensar em termos de qualidade técnica, como eles se aperfeiçoam, como é isso? Vamos separar em 2 etapas. A primeira etapa é quem faz parte do projeto. Primeiro, gestão de tempo, gestão de pessoas. É um trabalho muito complexo, com muitas etapas. A gente tem aproximadamente 16 etapas ali envolvidas em cada trabalho que a gente faz, então é muita coisa. E a gente precisa ter gestão de tempo. Então todos eles ali eles têm que colocar uma agenda, uma rotina muito próxima do ideal, porque senão as notas caem e eles também não conseguem render nem na escola e nem no próprio Cogito. Habilidades de leitura, habilidades de escrita. Alguns vão desenvolver a parte artística na hora de fazer, especialmente a parte das artes. O marketing como um todo desenvolve muito essa parte artística, mas também a parte crítica. Por exemplo, você fez uma arte, a arte está linda, muito bom, mas a sua arte está ofendendo alguém? De repente, o que você está chamando de arte não é alguma coisa que mexe com a crença de alguém, ou de repente é um preceito político de alguém, porque a gente busca ser neutro. A escola, né, ela busca manter a sua imagem limpa, e o Gito, como representante da escola, também tem. Então a gente não pode se envolver em certos assuntos ou tomar certos partidos que não representem a visão da escola.
Então isso é uma coisa que o pessoal do marketing desenvolve muito bem. Não é só uma questão de chegar e fazer uma arte bonitinha, mas será que aquilo vai repercutir ou não? Esse senso crítico eles desenvolvem. A parte de escrita para fazer os roteiros, vocabulário, toda a estrutura gramatical, toda a estrutura de escrita é desenvolvida. E uma coisa que não costuma ser desenvolvida em nenhuma escola é essa parte de edição, a parte de mexer com as tecnologias. Então, os nossos alunos eles sabem editar vídeo, eles sabem fazer, não só fazer os cortes, mas eles colocam efeito, a parte de redução de ruído, enfim, tudo que é necessário para fazer um vídeo de alta qualidade e alta performance. A parte de áudio é a mesma coisa, então além deles, eles não só pegam um áudio que a gente acabou de gravar e jogam numa plataforma, eles vão trabalhar com tudo aquilo, fazer o corte, acelerar, tira, coloca, vai aqui e ali. Os podcasts eles têm uma média de gravação de pouco mais de 1 hora e a gente vai transformar tudo isso em algo menor do que 40 minutos. Então tem que ter a parte de corte, mas também tem que ter do entrevistador, e aí é um outro jogo de cintura. Ele já prevendo onde pode ou não fazer um corte, ele conseguir já ajustar a entrevista. Porque embora a gente tenha um roteiro, aquele roteiro ele é um roteiro móvel. De repente você faz uma pergunta e a pessoa responde 2 ao mesmo tempo e você ficou sem uma pergunta. Então eles têm que flutuar, eles têm que conseguir correr ali. Então essa habilidade de improvisação do pessoal do roteiro e do pessoal que faz as entrevistas também é gigante. Isso a gente está pensando em quem faz parte do projeto. Agora, quem acompanha o Rugido, dentro de todos os quadros, ele vai conhecer sobre uma diversidade gigantesca de profissões, métodos de estudo, ele vai conhecer sobre outros temas que podem ser utilizados numa prova do Enem, por exemplo, já que a gente fala de temas de grande relevância, temas que podem ser utilizados como repertório numa redação, para enriquecer uma redação que hoje está ficando cada vez mais difícil. Olha a quantidade de notas, 1000 do Enem, como diminuiu do ano passado para esse. Então, mais do que nunca, ter um repertório para poder solucionar um problema numa redação torna-se imprescindível para sua nota subir. Então, tanto quem faz parte e desenvolve o projeto, como quem acompanha o projeto, ele tem a crescer em todos esses aspectos. E como que o podcast influencia na vida dos alunos hoje? Porque o professor já pontuou para nós, né, de vários alunos que de repente mudaram a carreira ou escolheram a sua carreira a partir do podcast, mas como que no dia a dia influencia a vida dos alunos e da comunidade escolar como um todo? Eu acho que o grande ponto está na facilidade do podcast. Eu acho que esse sempre foi o nosso ápice. A gente tem a ambição de trabalhar com vídeo, sim, mas ainda assim o carro-chefe tende a ser o áudio. Você está lá lavando uma louça, você coloca o seu foninho, você vai ouvindo. Eu mesmo, às vezes eu vou viajar, eu coloco o Rugido para ouvir. Eu sempre falo que eu sou o maior fã do projeto, né? Então eu sempre estou ouvindo o projeto. Então a primeira coisa é a facilidade, né, de obter informação. Segundo, o cuidado que a gente tem na hora de escolher os temas. Acho que esse cuidado traz uma relevância muito grande. Você não vai encontrar no nosso repertório, e eu arrisco dizer com muita alegria, nenhum tema que tenha sido um tema inútil. Ele pode até ter sido, ou pode até ser hoje um tema não relevante, porque a gente já é um projeto que tem uma história muito grande. Temas de relevância em 2020 hoje tornam-se menos relevantes, mas ainda assim, a todo momento, a gente escolhe com muita cautela a importância de cada tema. Então, se você quer saber mais sobre a profissão de direito, pode entrar lá, a gente tem. Quer saber mais sobre uma profissão de ator, de atriz? Pode entrar, tem. Quer entender um pouco mais como funciona a nutrição? Pode entrar e tem. Quer saber qual a importância da nutrição para a sua saúde? Tem também. Então, qualquer tema que você quiser buscar, você vai encontrar por lá. A gente entrevistou uma diversidade de engenheiros, de alunos engenheiros, de professores de engenharia e de engenheiros que são referência no mercado. Então, não só o aluno, não só o professor, mas o formado hoje que é referência. Isso eu estou citando engenharia, mas a gente tem em todos os campos, em todas as áreas. Aí você está pensando que somente profissões voltadas para a carreira acadêmica? Não. Se você procurar, a gente entrevistou músicos, a gente entrevistou dançarinos, a gente entrevistou vários outros artistas que, de repente, até não precisavam nem passar por uma faculdade para formar sua carreira. A gente entrevistou o Fulvio Miata, há muitos anos atrás, ele foi técnico da Seleção Brasileira de Judô. Então a gente tem uma diversidade muito grande, de uma forma que eu arrisco, repito, com muita alegria e sem medo de errar, que qualquer coisa você encontra lá. Qualquer campo que você procurar, você vai encontrar alguma coisa lá no Rugido. E se não encontrou, você ainda tem a disponibilidade de mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai correr atrás e vai conseguir isso. Que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Muitas vezes a gente é até motivado por esses feedbacks, né? Relações internacionais, a gente fez várias entrevistas com pessoas trabalhando com relações internacionais, que é um tema que flutua muito
a diversidade ali dentro. Então a gente já falou sobre serviço humanitário, a gente já falou sobre diplomacia, a gente já falou sobre política, já tivemos a oportunidade de entrevistar políticos também. Então realmente tem tudo que você quiser procurar. Nós, enquanto Grupo Salto, professor, nós temos como uma missão transformar o Brasil por meio da educação. E esses projetos, eles ajudam demais para que essa transformação aconteça. Se você pode deixar agora uma mensagem para uma de nossas escolas, né, ou mesmo escolas que não são do grupo, mas que tem um grupo ali que quer iniciar um projeto tão bom como o Rugido, o que você diria? Eu digo que às vezes a gente tem um hábito de julgar que alguns alunos não vão dar conta. Eu já cometi esse erro em algum momento da minha vida. Esses são os que mais me surpreendem. Então, se você tem algum aluno que tem a ideia de começar um projeto que às vezes é maluco, como, por exemplo, um monte de aluno fazendo um podcast, ou um monte de aluno levantando dinheiro para comprar equipamento e fazer uma sala para poder gravar vídeos, etc., ou outras coisas, de repente, desenvolver um software de educação, apoia. Eu tenho certeza que você tem um professor lá que tem uma ideia que parece ser uma ideia maluca, que de repente essa ideia maluca vai conquistar alguns alunos e a partir dali você vai fazer uma maluquice tão grande que de repente isso vai contaminar todo mundo e todo mundo vai olhar e falar: meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da vida, eu consigo mudar a vida das pessoas fazendo isso. Eu sempre coloco para refletir, né, o pessoal do Rugido, como vai ficar ao seu redor se você fizer cada uma dessas coisas. Então, se você decidir fazer X, como vai ficar o mundo ao seu redor? E a partir daí, quando a gente coloca isso nas mãos deles, a gente traz essa reflexão, eles começam a pensar: se eu fizer isso, como eu vou ajudar o mundo? Como eu estarei feliz fazendo isso e ao mesmo tempo ajudando as pessoas? Projetos de voluntariado, projetos de tutoria, algo tão lindo, você vê um aluno dando aula para outro aluno, é uma coisa tão bacana, e a gente sabe o quanto isso é enriquecedor. Como professor, a gente sabe que a melhor forma de aprender é ensinando. Cada vez que eu dou uma aula é diferente da outra, e eu me sinto cada vez com uma expertise maior no tema, não só porque eu treinei, eu preparei aquela aula em casa, mas porque um aluno fez uma pergunta diferente para mim, porque um aluno me fez refletir um pouco mais. Então, quando a gente começa a refletir junto com o aluno, quando a gente coloca um pouco de poder de decisão na mão do aluno que tem essa ideia, que tem condição de falar: meu, isso aqui pode dar certo, a gente começa a mudar, a gente começa a transformar a escola. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente sente que esse tipo de projeto ele traz uma riqueza para a escola, uma variedade, e ele tira alguns alunos que inicialmente estavam escondidos do seu lugar, tira eles da zona de conforto, eles aparecem. E você começa a olhar e falar: meu Deus, olha que lindo o que ele sabe fazer. Eu acho que é isso, acredite no que você está fazendo. Isso vai mudar a escola e vai mudar o Brasil. Eu sempre acreditei nisso. E para poder encerrar agora, professor, eu queria que você deixasse uma mensagem central do Rugido para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando agora. Conheça o nosso trabalho, conheça os nossos podcasts, conheça as nossas postagens, aprende um pouquinho com a gente, ajuda a gente a aprender um pouquinho mais, entra lá, bate um papo com a gente, manda a sua sugestão, traz o feedback para a gente também. A nossa marca registrada é a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Então, o nosso conhecimento, o nosso trabalho compartilhado com você vai te ajudar, e o seu conhecimento compartilhado com a gente também vai ajudar. Então, vem conhecer o nosso trabalho,